Vou ler de novo primeiro aos Coríntios, para nós entendermos agora aqui há uma outra puxada. Vocês viram que o Rei da Glória, o salmista, estava ali exaltado. E você sabe por quê? Que essas pessoas estavam ordenando ou pedindo que aquelas pessoas que habitassem no céu se levantassem e abrissem os portões, os portais da glória. Lá a visão do que Jeová ia fazer quando ele viesse na dispensação do Emanuel. Senhor Jeová, o Deus invisível. O Emanuel, quem é? Quem é o Emanuel? Jesus. Se é Deus conosco, então o invisível se tornou? Invisível. Ah. Amém, Jesus. É. No Velho Testamento, o invisível. No Novo Testamento, a pessoa do invisível, a pessoa de Deus. Deus, segundo esta palavra, se fez carne. E habitou entre nós. E foi conhecido dizendo a Bíblia que ele era o Emanuel. E a Bíblia traduz que o Emanuel é o Deus. É o Deus que está ao nosso redor, está aqui presente. É que você não vê, mas ele está ao seu lado, está do meu lado. Agora, quando eu falo essas coisas, se a mente que estiver me ouvindo não for mente espiritual, aí, para essas pessoas, eu sou um louco. Um louco? No mesmo capítulo 2. No 2, no versículo 12. Também não leio muito, que tem outras coisas para ler. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. 2,12. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando com as coisas espirituais com as coisas espirituais. Espiritual só pode ser comparado com o espiritual. O carnal não pode ser comparado com o espiritual, porque o espiritual é uma coisa e o carnal é outra coisa. Tá vendo? Coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ora, o homem carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não podem entendê-las, porque ela não se discerne, porque ela se discerne espiritualmente. Não é com conhecimento humano, é com revelação. É quando Deus revela. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. Ah? Nós temos
a mente do Cristo. Se nós temos a mente do Cristo, nós compreendemos o que Cristo está falando aqui. Amém. Você vê, é uma abertura. É uma abertura. Mas por quê? Por que que está aberto para uns e para outros não? É? Por que que está aberto para uns e para outros não? O Senhor Jesus Cristo disse, graça te dou, ó Pai. Não foi assim? Amém. Que ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos. Ele não revela letrados. Mas também não revela incrédulos. Nem revela letrados, ou seja, doutores, e também não revela incrédulos. Ele revela aquele que tem humildade de deixar o seu entendimento humano e buscar o entendimento de Deus para ter a mente do Cristo. Para ter a mente do Cristo. Olha, o pessoal fala de mistério. O Senhor Jesus Cristo, na sua pregação, ele diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Sempre estou me engano. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Se ele não quiser lhe revelar, você nunca vai entender essas escrituras. Se Cristo não lhe revelar, porque ele disse, isso está encoberto. Está encoberto. O Evangelho, segundo Coríntios, agora é segundo mesmo, 4:2. Segundo Coríntios, isso não está solto, isso não. A vós é dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros não. E por que é? Porque eles não creem. Você pode pregar, eles não creem. Estão sempre em dúvida. Esse mistério de Deus. Pelo que tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela a manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, se o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Está entendendo o que Deus está dizendo para nós? Por que ele abre para um e outros não? A pessoa fica conjecturando, como é isso, onde é Deus. Eu adoro quem? Eu vou começar a minha oração primeiro para quem? É para o Pai, é para o Filho ou para o Espírito Santo? Como se fossem pessoas diferentes. A quem você começar, você está se declarando a Deus. Eu era menino e ouvi uma determinada expressão de um certo pregador que ele dizia assim: esse mistério trinitariano são
três pessoas distintas. Três pessoas distintas. E um só Deus verdadeiro. Eu nunca pude entender. Porque se Deus são três pessoas, se Deus é três pessoas, né, e só tem um verdadeiro, então os outros dois são falsos. Os outros dois são falsos, só tem um verdadeiro. E porque Deus não são três pessoas? Três dispensação foi o que Deus, foi o que Deus propôs em si mesmo de se manifestar e se revelar ao homem. Quando ele estava sobre nós, ele era o Deus Espírito. Sobre nós, era o Deus Espírito. Quando ele estava conosco na pessoa do Emanuel, era exatamente agora, era Deus encarnado, era Deus conosco. A segunda dispensação. Quando ele morre, esse Deus conosco, esse Cristo, esse Jeová, morre na cruz do Calvário, ele volta no dia de Pentecostes como o Espírito Santo. Agora já era Deus conosco, agora é Deus em nós. Deus em nós, a esperança da glória. Amém. Agora vamos ver o que o homem carnal faz. Que horas? 8h47. 8h47. Para nós terminar 9 horas, viu? Atos. O que um homem carnal faz?